Galera, eu concordo com quase tudo que a esquerda falou sobre a mega operação do Rio. Vocês notaram que eu fiquei um tempinho ausente mesmo, eu esperei um pouquinho a poeira baixar, foi muita informação desencontrada vindo no calor do momento, então eu esperei abaixar um pouquinho mesmo de fato para poder fazer esse vídeo. Concordo que as raízes do problema estão na questão da pobreza, da miséria que favorece a violência, todo mundo sabe disso, ok, perfeitamente. Inclusive eu já gravei um vídeo falando sobre isso, tá? A pobreza do campo, como ela repercute na cidade, que por sua vez gera violência urbana, tráfico, esse tipo de coisa, tá? Eu sou materialista histórico na forma de interpretar o mundo, tá? Pra quem não sabe, materialismo histórico, galera, é tipo assim, é uma forma de, uma filosofia de você entender os acontecimentos políticos, econômicos, sociais, de forma que o mundo molda você, e não o contrário. Resumidamente é isso, tá? Concordo que a política do asfixiamento seria muito melhor, porque ela evita até morte de policiais e de inocentes também nas comunidades, e sem que você vá para o confronto. Então você controla o dinheiro que está no tráfico, gás, internet, essa série de coisas, entendeu? Eu só não concordo com uma coisa, velho. Como é que um bandido de metralhadora não merece ser culpado? Que caralho botaram na cabeça de você, minha gente? O que é que tu acha que um traficante de metralhadora vai fazer? Porque um piquenique não vai. Eu vi um vídeo que foi assim, não, a polícia não tem o direito de julgar a pessoa. Eu digo, amiguinho, ela não pode julgar um cara que furtou um chiclete. Mas vem um traficante com metralhadora, meu amigo, um não, 50, pelo amor de Deus, né? Me ajude. Aí eu pergunto, o que é que vocês querem que a polícia faça nessa hora? Porque vamos supor que tá lá o confronto. O policial tá lá armado, vê um traficante, o traficante vê ele. Vamos pausar o tempo agora. O que é que vai acontecer agora? Ou a polícia atira nesse traficante, ou esse traficante atira na polícia, simples assim. O que vai acontecer é ou um ou outro. Isso aí é realismo, isso aí não é fascismo não, minha gente. Isso aí é a interpretação da realidade, pô. Tem inteligência militar. Aí vocês querem que o policial não faça nada para ir morrer e o traficante matar ele, pegar a arma dele e continuar lá. Mas que botaram na cabeça de vocês, minha gente? Que tá feio, pô. Então, minha gente, a polícia deixar um cara desse vivo é entregar a morte os inocentes, pô. Porque um cara desse, com a metralhadora, ele vai matar pessoas, é pra isso que serve uma arma, pô. Como foi a menina da linha amarela, que a menina nova, 28 anos, perdeu a vida, o marido tá arrasado, velho. Eu vi o vídeo, fiquei... Eu tô até agora sentido com isso. Essas notícias me impactam muito na TV, entendeu? E você vê, o cara tem uma vida, ia ser pai ano que vem, e aí ficou por isso mesmo. Essa mulher foi vítima da bala perdida dos traficantes, e sim, eu não sei se vão achar o culpado. E aí? Aí quer dizer que entregar o lobo às ovelhas tá certo, minha gente? Então a esquerda cirandeira tem que parar com isso e, tipo assim, entender, pô, uma pessoa portando a metralhadora é uma ameaça à segurança nacional do país. Sim. Sim. Aliás, só do cara estar portando a metralhadora já é direito da polícia ir lá para exigir uma prisão do cara. Agora, a polícia não vai prender um cara num lugar que ela sabe que a 1 quilômetro de distância ela leva um tiro, um tiro não, 1 milhão de tiros do cara. Então a polícia manda prender, é recebida com bala, ela vai atirar porque essa é a reação militar oficial que se faz. Não tem opção, velho. Parem de romantizar, de achar que uma flor vai resolver. Não vai resolver não, minha gente. E eu não sou fascista por isso não, eu defendo reforma agrária todo dia, defendo Bolsa Família todo dia, eu defendo o trabalhador todo dia, eu defendo o sindicato todo dia, mas também tem que ter interpretação, entendeu, da realidade das coisas, pô. E com maturidade, sem ficar presinho numa espécie de bolha, entendeu? E não, minha gente, não vem me dizer que eu não tenho direito à raiva não, porque tu fica com raiva quando teu time perde, tu fica com raiva quando a polícia dá um baculejo no cara indevido, tu fica puto, que eu sei que fica. Aí por que que eu e o Brasil inteiro não pode ficar puto com a bandagem matando 50 mil inocentes todo ano, minha gente? Tá entendendo o problema? Porque eu vi assim também, não, é melhor prender o cara para obter informações. Não, beleza, que assim, que é bom obter as informações, mas eu digo assim, tua família foi metralhada com 50 tiros, aí tu vai ficar, letra A, puto da vida, querendo que a polícia dê 50 tiros no cara também, ou letra B, tu vai que não. É lá prender o cara para encontrar informação. Ah, não conseguiu porque o cara tá lá intocado no topo do morro e para chegar lá não tem como prender. Então vamos deixar para lá mesmo, Vocês vão ficar assim, minha gente. Que sangue de barata é esse, minha gente? Aliás, diz pra família dessa menina que morreu agora na linha amarela, se é errado atirar uns traficantes de metralhadora, que eu quero ver. E até outra coisa, como eu falei agora no exemplo, se o policial deixa esse traficante vivo, mesmo que o policial não morra, esse traficante hoje tá vivo. Amanhã ele vai e mata um inocente, como foi essa menina, como pode ser tu amanhã. Eu mesmo tenho medo de ir pro Rio de Janeiro agora, porque para descer do aeroporto tem que passar na linha amarela. Eu já estive lá quando tinha 11 anos, e aí? Se eu tivesse morrido lá quando eu era pequeno, e aí? Quem é que paga essa conta? Vai ficar, não, é assim mesmo, é? Minha gente, eu vi gente de esquerda dizendo, não,
é a vontade de Deus foi levar ela, minha gente. Que banda bilolada a gente tá ficando pra defender esses traficantes, minha gente? Como é que pode isso, minha gente? Porque quando esse traficante matar alguém da tua família, eu quero ver se tu vai manter o teu discurso de pé. Disseram assim também, não, mas assim, matar 100 pessoas é uma quantidade muito alta. Não, beleza, mas assim, é 100 pessoas fazendo o quê? Porque se for 100 pessoas fazendo um piquenique ou indo estudar, é uma coisa, né? Agora, se for 100 de metralhadora, coisa boa não vai vir daí, meu amigo. Porque eu te digo, aí tu queria que acontecesse o quê? Que a polícia fosse na casa do cara, bater lá e falar se entregue, aí a polícia tenta. Os que se entregaram foram presos, sobreviveram, mas os que vieram de metralhadora dando tiro morreram. Aí também, minha gente, sinto muito, mas tem que ter maturidade de entender a situação que está acontecendo, porque o policial é um ser humano. A esquerda parece que trata o policial como se ele não fosse um ser humano, sabia? Como se sempre o policial tem que se fuder, carregar a conta, que tem seus erros, a polícia tem, como todo mundo sabe, nós sabemos da truculência, de bala perdida. Agora, se a polícia tem seus erros, meu amigo, o crime organizado pode ter certeza que tem muito mais, viu? E como falei, não estou defendendo que a polícia tem que atirar a quantidade de metralhadora para tudo que é lado para matar inocente e matar os traficantes, não, tá? Eu vou deixar aqui clarissimamente isso, rigorosamente. Sou totalmente contra isso, tá? O que eu estou dizendo é, o sistema de inteligência da polícia, que é quem tem que saber das coisas, não eu, ela vai identificar quem é ali um alvo de alta periculosidade para eles. A polícia tenta prender, eles fogem, reagem com tiro. Cabe à inteligência militar reagir à altura. Porque eu não posso sacrificar um policial militar para a gente ficar cirandando, dizendo que é assim mesmo, policial, tem que morrer porque matar o traficante tá errado, minha gente. Nesse caso aí, tá errado, minha gente. Então eu vou aguardar ainda a apuração, ainda está muito recente isso tudo, sobre se tinha ou não inocente ali. Eu expresso logo de antemão os meus sentimentos, caso houve. Chegou muita informação dizendo que teve sim, gente dizendo que não teve, gente dizendo assim, não tinha mandado judicial para esse cara. Tá, não tinha, mas também se ele tava com a metralhadora na mão, e aí? Então a gente não tem como saber, entendeu? Essas informações ficam muito guardadas na caixa preta. Vamos aguardar, vamos ter a maturidade de entender cada caso, beleza? Então, a polícia ela só pode atirar se ela tiver a certeza total de quem está ali na frente dela é um alvo que é letal para ela. Então, no caso, é matar ou morrer. E aliás, minha gente, falar em chacina e matança, a bondade de matar 50 mil brasileiros todos os anos é o quê? E a gente fala tanto em, não, tem que ir lá prender o cara, mas esses traficantes não dão segunda chance pra tu não, pra tu que tá vendo aí. Quando tu pega uma rua errada não, pô, porque tu entra na rua, tu leva 50 tiros. Então, como é que um bando desse cretino, filho da mãe aí, metendo um bala em tu quer dar pra um cara desse, um cara desse nem merece, pô. Aliás, só disso acontecer, já era motivo pra polícia ir lá, fazer uma operação pra prender esses caras. E claro, tenta prender. Eles não se entregam, aí atiram na polícia, jogaram um drone na polícia, a polícia tem que ficar o quê? Ficar pra morte? Eu tenho um amigo meu policial, minha gente. Vamos parar desse discursinho sectário. A polícia são pessoas, como você, como eu. A gente tem que se conectar com a polícia e transformar ela. E não virar inimigo da polícia, que é o que eu acho que acontece de regra geral na esquerda atual. Claro, a gente diz assim, eles não merecem julgamento pelo que fazem. Claro, o Estado vai atuar para o julgamento, sim, que é o certo. Mas acontece que não dá, velho. Eles se aproveitam que eles estão a 1 quilômetro de distância da rua, metendo bala de metralhadora e fica um estado paralelo, isolado, porque ninguém consegue entrar lá, e a gente da esquerda fica dizendo, é isso aí mesmo. O que a gente está dizendo, pessoal, em outras palavras, já que a prisão não funciona, não pode matar, porque é errado matar oficialmente, mas também, velho, são casos extremos, velho. Os caras estão matando policiais inocentes, e aí, fica por isso mesmo, Aliás, quanta maldade esses traficantes devem fazer lá dentro, que a gente nem imagina, que saiu agora, que acharam um posto que o Comando Vermelho bota pra matar e fazer um julgamento lá e jogar lá embaixo. Quanta maldade esses caras devem fazer, minha gente. A gente aí tendo esse cuidadinho todo com ele. Oxe, que diabo botaram na cabeça de você, minha gente? Você não é ser esquerda não, pô. Eu não tô me sentindo bem com isso tudo. Eu tô muito carregado essas últimas 2 semanas. Muito mesmo. Muito pra caramba. Então, resumindo, perfeitamente entendemos que a questão da pobreza estrutural propicia violência. Todos nós de esquerda já sabemos disso. Mas ainda assim o cara tem que ser penalizado, velho. Porque senão é carta branca pro crime, pô. Por penalizar alguém não é autoritarismo ou fascismo não, minha gente. É uma regra, uma ordem que é inerente à humanidade, pô. Aí era assim, não, porque também tem branco, rico, poderoso no Leblon, que não acontece nada com ele. Sim, pô, é pra botar pra fuder num cara desse também, pô. E isso não tira a culpa do bandido. Então o bandido continua igualmente culpado se for da comunidade. É das favelas ao Senado, meu amigo. Não é pra gente ter boquinha com um marginal armado não, pô.
Aliás, tem um amigo meu que ele é especialista na OTAN e estava conversando agora que, segundo a OTAN, quando um território do país está há mais de 20 anos dominado por uma organização criminosa, isso já caracteriza não mais questão de segurança pública, mas questão de segurança nacional, de defesa nacional. Então a gente tem uma espécie de Estado paralelo interno. Pô. O Estado brasileiro não consegue entrar em alguns locais do Rio de Janeiro, no Comando Vermelho, por exemplo. Também disseram assim, não, porque Roberto Jefferson atirou e só foi preso, que é um grande erro, porque era para a polícia atirar no cara. A polícia tem que morrer também, por causa de Roberto Jefferson, minha gente. Eles sofreram risco de vida, foram recebidos com tiro e granada, aí eles prenderam ele. Ele tá atirado, pô, pra matar nele mesmo, pô. O policial é um ser humano, pô. E a gente tem que entender isso. Eles têm famílias, amigos. Então, beleza, eles fizeram o certo, né? O oficial, que é você neutralizar o inimigo sem matá-lo. Só pode atirar em caso de que a sua vida esteja em risco, beleza. Mas estava em risco, pô. Uma granada mata, pô. Uma arma mata, pô. A gente meio que esqueceu, tá ligado disso? Então, por que não fizeram isso? Para um marginal desse Roberto Jefferson. E no mesmo dia, eu lembro até hoje que eu falei, como é bom ser branco e rico no Brasil. O cara fez isso e só foi preso. Se fosse um preto e pobre na periferia, quem assim era morto. Então, para você ver que eu sei como funciona a situação das desigualdades, do crime do colarinho branco com a questão da comunidade, mas ainda assim são crimes, velho, de alta periculosidade, de letalidade. Então nunca um policial tem que ser sacrificado, minha gente, por um bandido armado não, minha gente. A gente tem que repensar muito essa conversa nossa, viu? Porque qual é o nosso erro nessa questão do Roberto Jefferson? É que a gente está nivelando por baixo, porque fica, quando é com pobre, tem que a polícia atira para matar. Quando é com branco, ela não mata e só prende. Aí realmente, ou deveria ser ou um ou outro. Agora, deveria ser pelo rigor, pô, porque uma pessoa que está atirando com a arma, está atirando para matar. Então a polícia, ela tem que, nos dois casos, agir à altura. E não agir por baixo, sendo morta pelos criminosos, seja ele branco, preto, rico ou pobre, morrer e a gente ficar aplaudindo, dizendo agora tá igualdade. Não é assim não, minha gente. Porque senão vai virar banda voou e carta branca pra bandidagem, atirar pra matar em um monte de inocente, como já tá, minha gente. Então, minha gente, ser esquerda é você defender a reforma agrária, a Bolsa Família, o trabalhismo, sindicalismo. Agora também é saber penalizar, sim, essa palavra, penalizar quando necessário. Que a gente pegou medo dessa palavra e abusa, não sei porquê. Faz parte. Penalizar um pai que dá um castigo no filho é importante, é necessário. Penalizar o crime organizado, como a gente está falando, num caso muito extremo de alta violência, de nível de segurança nacional. Entendo, educar é sempre melhor, mas punir também é necessário. Outra coisa, minha gente, essa lógica assim idiota de não, se matar o bandido tá se igualando a ele. Eu fico, minha gente, na época do nazismo, vocês fariam o quê se estivesse no campo de concentração? Quer dizer que se você tivesse a chance de fugir e ter que pegar uma arma para tirar no nazista e sobreviver, vocês não iam fazer isso não, minha gente. Porque isso aí é você assim assumir que você está entregue à morte. Porque você ou mata o nazista ou ele vai lhe matar. Porque não vai haver outra situação além dessa. Então, minha gente, sabedoria não é pregar uma paz assim isolada do mundo, sectária não, pô. É ter sabedoria que em alguns casos você tem que reagir à altura de um criminoso altamente armado, pô. Aí vocês têm pena de um nazista ser morto? Eu não tenho não, velho. Sinto muito quem achar. Mesma coisa, esses caras que estão aí estuprando a mina, esquartejou. É tanta barbaridade que a gente vê, o que o Comando Vermelho e outras facções fazem, que eu fico, meu Deus do céu, como é que pode, minha gente? Isso é assustador, pô. Então, um cara desse morreu, eu não sinto muito, eu não acho ruim não. Eu acho que eu tô um pouco mais seguro, porque é um a menos pra me fazer mal, pra atirar em mim na linha amarela, pra pintar a miséria pra cima da gente. Eu sou esquerda, como eu acabei de defender um monte de coisa agora, e aí? Então quem entra numa rua dos traficantes, sei lá pra morte, pô. Simples assim, pô, sem nenhuma pena dele. Se brincar, ela tá fazendo uma festa logo em seguida. Vamos refletir isso, minha gente. E agora estão com essa coisa de, não, a juventude preta, pobre, periférica. Minha gente, que conversa é essa? Juventude preta e periférica é um cara que quer trabalhar, estudar na comunidade, pô. Que é uma coisa boa, não é esses traficantes metralhadora que bota pra fuder todo mundo não, matando o cara porque a menina se recusa a ficar com ele não, menino. Isso é um bando de marginal, imprestável, que tem mais que se fuder mesmo, pô. Oxi. Parece que botaram uma droga na cabeça de vocês pra vocês ficar solidários com uns caras desses, minha gente. Porque sabe qual é a mensagem que a gente tá passando pra internet, minha gente? Que assim, não pode punir esse pessoal não, porque como eles nasceram na periferia e são pretos, é entender e aceitar que é assim mesmo e fazer o quê, né? A pergunta, vocês acreditam mesmo nisso, minha gente? Lá no fundo vocês falam isso com convicção, ou falam porque estão com medo da bolha, da reação? Eu gravei esse vídeo muito pensativo, sabendo que posso ser criticado pelos meus amigos partidários ideológicos, mas vamos ter uma conversa madura, pô, franca, atualizar nosso discurso, pô.
Reconhecendo o problema da polícia, da truculência policial, da bala perdida, sim, mas também reconhecendo que a polícia e nós, civis, somos vítimas também de uma bandidagem armada até os dentes que está fazendo a festa quanto mais mata a gente. A gente está horrorizado e cansado de ver tanta violência, minha gente. Sabendo sim daqueles problemas todos que já falamos, da pobreza estrutural, da questão do passado histórico do Brasil, como ele influencia na miséria, como o êxodo rural influenciou a miséria do campo, das cidades, de uma série de fracassos na segurança pública dos governos ao longo do século XX e XXI. Sim, eu sei que se tivesse a reforma agrária no passado, provavelmente esse bolsão de miséria que tem no Rio não existiria, ou seria muito menor e o tráfico seria muito mais fraco, então vidas estariam salvas. Sim, educação que tem que chegar lá, lazer, cultura, saúde, esporte. Sim, por sinal, vamos fazer até uma crítica como partidário, né? Petista, a gente é um fiasco na educação básica, né? Porque a gente não faz nada e a gente deixa pra lá, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, como eu já falei em outros vídeos. E a gente faz o que para educação básica? Nada! Aí fica querendo estudo federal na universidade, até o cara ter 20 anos, o cara já tá no crime, minha gente. Vamos pegar aí também, abraçar a bandeira do ensino básico, federalizar o ensino, fazer um professor ganhar bem, botar a escola na periferia de qualidade altíssima e não ficar jogando a culpa pro prefeito e governador. Esse vídeo, pessoal, aqui para fechar, ele é em boa parte um desabafo, entendeu? A essa cegueira nossa da esquerda de não querer punir. Resumidamente, o que eu tô falando aqui nesse vídeo, a gente tá dizendo que não pode punir um cara porque ele é preto e periférico. Mesmo que ele tenha cometido, assim, 20 homicídios nas costas, indo com metralhadora, crime barra pesada, estupro, quanta coisa deve rolar naqueles tribunais. É que parece o que um nazista fazia durante o Holocausto. Eles fazem isso, minha gente. Eles fazem maldade nesse nível. E a gente com peninha, minha gente. Quanto à questão das balas perdidas, como eu já falei, eu estou aguardando a perícia. Sou veementemente contra qualquer operação que mata traficante armado, mas que sacrificou o inocente, já está errado. Sou veementemente contra. Então não é assim que eu trabalho. Eu só acho que em algumas situações onde há traficantes armados na sua frente e você tem a certeza que ele é um risco à sua vida, o policial não tem outra opção a não ser reagir à altura. Eu acho que isso é você ter bom senso e entender a situação. E é isso, pessoal, a gente esqueceu do óbvio, a responsabilidade, pô. Se um traficante tá atirando para matar, ele tem que ser responsabilizado por isso, pô. Simples assim, simples, pô. O cara matou, o cara tem que responder, meu irmão, que eu tô enlouquecendo com esse tanto de cuidado com um cara que faz um crime desse. Eu tô sem conseguir dormir e trabalhar direito esses dias por causa disso, pensando na mina que morreu na linha amarela. Então, esquerda sempre. Agora, saber punir quando necessário também. Bem, galera, é isso. Estou muito carregado, botando isso para fora. Sinto muito pesado, mas senti a necessidade de falar e ter esse debate franco com vocês. Espero que vocês entendam, porque é muito difícil você ver tantos inocentes perdendo a vida e ficar por isso mesmo. Sou solidário com todos vocês que perderam a vida em chacinas, a pessoa do Rio de Janeiro, a da linha amarela, a que morreu por causa do spray de pimenta, da comunidade que morre na mão tanto dos traficantes, de bala perdida de traficante e da polícia. Mas eu senti necessidade de falar esse assunto. Não estou muito feliz de fazer esse vídeo, mas necessário. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu. Fui.